Bom, estamos de volta. Estamos de volta para iniciar esta segunda parte desta tarde com um novo painel de discussão. Estão apresentados. Vamos falar da Sea Academy, o programa de formação avançada e comigo, já aqui sentados, tenho a Isabel Batista, do Centro Nacional de Cibersegurança, o Gonçalo Cadete, do Inove INESC e o Pedro Inácio, da Universidade da Beira Interior. Isabel, o que é a Sea Academy? Quais são os objetivos? Como é que vai funcionar? O que é que podemos esperar? Muito bem. Até 2026, no mínimo, vamos esperar que 10 mil, pelo menos 10 mil colaboradores da administração pública, das infraestruturas críticas, dos operadores essenciais, estejam formados, estejam sensibilizados nas várias vertentes de formação da Academia de Cibersegurança. Eu, para falar um bocadinho da Academia, tenho que recuar cerca de um ano atrás, um ano e qualquer coisa atrás. Portanto, quando tivemos a oportunidade para desenvolver o projeto PRR identificamos imediatamente uma necessidade de sensibilizar, de formar vários colaboradores ao nível destes targets que eu falei e destas áreas que eu falei da administração pública, infraestruturas críticas e operadores essenciais. E foi identificado porquê? Porque, tal como o tema de hoje, apostar na prevenção, também é por aí que todos nós, enquanto organizações, temos que apostar nos nossos colaboradores. Não vale a pena termos todos os aspectos de segurança, não vale a pena termos toda uma infraestrutura super pesada se depois não temos os nossos colaboradores suficientemente preparados. E nesse sentido, desenhamos, no âmbito da componente C19 do PRR, desenhamos aquilo que seria o reforço do quadro geral de cibersegurança numa base da confiança dos cidadãos e das organizações. Foi desenvolvido o projeto, foi submetido e tivemos luz verde para avançar com ele. O projeto começou em 2021 e termina no primeiro trimestre de 2026. No entanto, e sendo uma área de formação de colaboradores e sendo que o Centro Nacional de Cibersegurança não tem o know-how, não tem as competências necessárias para desenvolver todo este projeto, obviamente que nos fez sentido recorrer a quem dele percebe. E quem dele percebe são as instituições de ensino e os centros de competências das instituições de ensino. Então começamos numa primeira fase por identificar que não valeria a pena avançarmos para um programa de formação avançada de colaboradores sem termos as baselines, sem termos um referencial de competência e cibersegurança. E começamos por aí, começamos por pedir ajuda ao Inove para dar este primeiro passo. E depois, logo de seguida, também identificando que este referencial seria útil, mas não tínhamos as competências para desenvolver este programa alargado, lançamos um processo aquisitivo e pedimos ajuda, e neste caso foi a UBI, com o Pedro Inácio, que avançou com este desenho, assim de uma forma mais ou menos transversal. Ao dia de hoje, eu agora se calhar depois vou passar a palavra ao Gonçalo para falarmos um bocadinho, para o Gonçalo explicar melhor este referencial, mas ao dia de hoje temos estes dois, no fundo, estas duas áreas. Temos um referencial de competência em cibersegurança que eu convido todos a fazerem download do site do Centro Nacional de Cibersegurança. É um referencial que tem todas as competências que cada um de nós, enquanto colaboradores, deve ter, desde as competências mais técnicas, passando por aquelas que são as competências transversais. E temos também, então, o desenho, a planificação daquilo que vai ser a Academia de Cibersegurança. Mais ou menos isto, não é, Gonçalo? Sim, sim. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Sim, portanto, o Inove, INESC Inovação, teve o prazer de colaborar
com o Centro Nacional de Cibersegurança e também com a Universidade da Beira Interior, para ajudar a desenhar em muitas iterações um referencial ou 4 referências, se quiserem, para as competências em cibersegurança. Não estamos aqui a falar da formação de literacia básica digital, é mais para os profissionais, portanto, para as pessoas que estão aqui, para todas as organizações. No fundo, aquilo que se pretende é propor um conjunto de competências e conhecimentos alinhados com referenciais que o Centro Nacional de Cibersegurança já tinha, como o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, com os melhores, aquilo que foi considerado, enfim, alguns dos melhores referenciais internacionais, como o do NIST, NIST Cyber Security Framework, está alinhado também com o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, e a iniciativa NICE, que é uma iniciativa já com muitos anos e que estrutura algo similar no âmbito dos Estados Unidos, é também bastante popular no âmbito da NATO. E, portanto, houve esse trabalho de alinhamento. Não é uma receita prescritiva, não é uma lista exaustiva de tudo o que são competências e conhecimentos, mas são aquelas que, essencialmente, nos permitem pegar na competência de topo, quando vir a arquitetura do referencial, que é a gestão de risco, que é também assim que começa o referencial, o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que é, no fundo, o que nos fornece os critérios de discernimento para, então, depois desenharmos, não é, com a consciência das ameaças, das vulnerabilidades, dos ativos e da sua valorização, as medidas e contramedidas de cibersegurança que depois implementamos na prática, não é? A ideia do referencial era, então, depois estruturar, digamos, a oferta e, portanto, houve aqui um trabalho também interativo entre aquilo que seria uma boa estruturação da oferta formativa e as competências. Portanto, houve aqui, digamos, um grande trabalho de alinhamento com o que já existia, com os melhores referenciais internacionais e também com aquilo que faria sentido para esta iniciativa do Sea Academy. Deixa-me só dizer mais uma coisa que eu achei muito interessante. Quando nós começamos a desenvolver isto, a comunidade de cibersegurança mais ou menos conhece quase toda, portanto nós de alguma forma vamos conhecendo as caras e vamos interagindo, nem que seja por e-mail. E houve uma altura que falamos com o Gonçalo, portanto o Gonçalo começou com o desenvolvimento deste referencial e, entretanto, a UBI ganha o processo aquisitivo da planificação. E achamos que faria todo o sentido começarmos em reuniões os 3, o que tipicamente não é muito comum. Portanto, juntar dois grandes players da cibersegurança, do ponto de vista científico, juntamos os 3 e debatíamos estes temas de forma árdua e com uma grande disciplina e com um grande respeito intelectual. Portanto, tanto o referencial foi debatido e alinhado com o contributo do Pedro e, ao contrário, também. Portanto, toda a planificação que o Pedro desenvolveu, também o Gonçalo foi crítico no mesmo. Portanto, e isto foi, eu acho que foi mesmo muito interessante. E como é que a Universidade da Beira Interior encaixa neste tripé? Bem, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Portanto, neste contexto, dizer-vos que, se calhar ainda voltando um pouco atrás, como fez a Isabel, dizer que desenhar tudo isto não é fácil em termos de cibersegurança. Eu acho que o Centro Nacional de Cibersegurança até começou da melhor maneira. Portanto, começou pelo referencial. É preciso saber o que é que nós queríamos ou o que é que se queria. E, portanto, esse desenho, não há dúvida nenhuma que, sabendo as competências ou fazendo um referencial, seja lá que referencial for, mas feito para aquele propósito, ajuda imenso e, portanto, essa é uma ferramenta extremamente útil. Foi isso que nós achámos quando depois pegámos nessa ferramenta a seguir. Aliás, foi uma das coisas que o Gonçalo fez. E já agora, o facto de sermos grandes players, não me sinto grande player, mas foi muito fácil trabalhar com o Gonçalo e com o Centro Nacional de Cibersegurança. Acho que é muito simples, basta ter esta equipa a trabalhar, que é muito simples juntarmos. Uma das coisas que eu achei mais interessante foi certa vez ele dizer esta ferramenta, ou melhor, o desenho que vocês estão a fazer da Sea Academy, a Cyber Security Academy, é nós sabermos que aquilo que nós desenvolvemos serve como ferramenta para vocês, isso de facto foi útil para nós e, portanto, este feedback que nós lhe demos foi útil ao Gonçalo eventualmente, mas foi muito útil para nós e, portanto, eu acho que ele já sabe isso, mas fica aqui reforçado. Esta Sea Academy vem na sequência do Sea Days e de outras iniciativas começadas por si e, portanto, acho que é extremamente litérico nós termos esta forma de designar.
A academia, ou como é que a UBI entra nesta academia, é tal coisa, a comunidade de cibersegurança em Portugal, eu acho que isto é uma felicidade para nós, acaba por se ir conhecendo, somos relativamente amigáveis, todos nós, somos amigos, quando precisamos de ajuda falamos uns com os outros e na maior parte dos casos eu até estou em constante contacto com muita gente de cibersegurança em Portugal, há muitos canais, a Rede Nacional de C-Certs, todas estas pessoas têm uma certa vontade de estar e também um certo humor muito próprio, e isso ajuda a que isso aconteça. E acho que também é por isso que a UBI se enquadra neste projeto, porque nós não só nos conhecemos, como nos prontificamos, e quando nos apresentaram a proposta nós achámos interessante e gostámos também há um gosto por trabalhar nisso, não há dúvida nenhuma. Okay? Portanto, foi disto tudo, do culminar disto tudo que nós estamos. Quais são os objetivos da Sea Academy? Portanto, os objetivos da Sea Academy é formar exatamente pessoas em cibersegurança, potencialmente pessoas que já estão em contexto laboral. Portanto, é mais um esforço para aumentar de uma maneira geral e capacitar tudo o que é quadro laboral no contexto da cibersegurança. Portanto, esse é o grande objetivo da Sea Academy. Se nós olharmos para isto aqui de uma perspectiva macro, portanto, o que nós queremos, no fundo, é aumentar a cibersegurança em Portugal. E, eventualmente, ser até um exemplo para outros países da Europa, porque se nós olharmos a nível europeu, há muita desta caminhada que nós estamos a fazer, que é paralela a outros países da Europa, não há dúvida nenhuma, mas há outros países da Europa que ainda estão a ver de um referencial, ou que vão utilizar outro referencial, aqui já há o caminho percorrido, estão a desenhar academias, ou estão a identificar a formação que podem fazer, ou as formações são avulsas, e, portanto, este trabalho não só é um trabalho para nós, eu acho, e ainda por cima no contexto atual, é um trabalho para todos. Isabel, e a quem é que se destina? Há pouco disse 10 mil pessoas. Especificamente a que perfis é que se destina? Foram identificados alguns perfis, mas do ponto de vista macro, portanto, a administração pública, infraestruturas críticas e operadores de serviços essenciais. No entanto, foram identificados ou podemos identificar várias tipologias de perfis. Colaboradores que já estejam no IT, que já estejam a trabalhar nesta área e que queiram, de alguma forma, aprimorar os seus conhecimentos e para isso vão ter cursos específicos. Portanto, a Sea Academy tem 17 percursos formativos distintos, em que inicia sempre numa ótica mais básica, uma ótica de sensibilização, e no topo da cadeia temos o Chief Information Security Officer, o CISO. E até lá vamos tendo 17 percursos distintos. Podem ser cursos simples de sensibilização, podem ser cursos para áreas profissionais, por exemplo, para professores, especificamente para a área, para a área jurídica, para a área da enfermagem, mas para a área da saúde e assim sucessivamente. Temos dentro da área das categorias profissionais. Depois temos ainda ou análise forense, ou para quem está a fazer desenvolvimento, portanto, vários percursos distintos dentro das carreiras, no fundo, das carreiras de cibersegurança. Tudo isto dividido em 5 níveis diferentes, do nível mais básico ao nível mais elevado. Também, quando a UBI fez o desenvolvimento desta planificação, identificou uma lacuna que é relativamente à formação de formadores. Portanto, foi identificado um percurso especificamente para quem pode ir dar formação, tanto na academia como nas suas próprias instituições. Portanto, este percurso também foi identificado. E assim, de repente, é os que os que identifiquei. Pedro, quer complementar sobre os caminhos da formação? Portanto, este desenho que foi feito, de facto, está dividido por níveis. Os níveis são desde o nível mais básico até o nível mais complexo. As formações estão estruturadas nesses níveis. Os níveis são stackable, que significa que após fazer as formações de baixo, pode evoluir para as formações em cima. Também quer dizer que se algumas pessoas já tiverem algumas formações,
ou tiverem equivalências a essas formações, conseguem entrar em determinado nível. Se quiserem chegar a um nível mais elevado, têm que fazer as formações que estão antes e, portanto, também os outputs dessas formações, que era o que a Isabel estava a tentar referir, estão bem identificados. Portanto, se alguém quiser ser analista forense, já num nível mais elevado, sabe, tem que começar em determinados cursos, fazer esse stackable, essas formações stackable e até chegar e sair como analista forense. Portanto, esses caminhos estão perfeitamente identificados, o que também significa que as pessoas, sempre que fizerem um curso, nunca perdem nada, apenas vão ganhando e, eventualmente, podem adicionar valor saindo num dos pontos. Estes cursos também estão estruturados de maneira a serem mais ou menos uniformes, significa que têm mais ou menos todos o mesmo número de horas. Por exemplo, temos 70 horas ou 35 horas, sendo que a maior parte deles são de 35 horas. Portanto, eles estão identificados dessa maneira e todos eles têm um mapeamento quase direto ao referencial de competências que foi desenvolvido antes. Portanto, se nós olharmos para os vários cursos e olharmos para o referencial de competências, conseguimos dizer este curso dá esta competência, ou esta competência, ou esta competência, e dizer até os níveis das competências, portanto, nível 1 desta competência, nível 2 ou nível 3 desta competência. Gonçalo, quais foram as lacunas que foram identificadas e que estão identificadas e que se pretende superar? Com o referencial, ou com a iniciativa toda, não é? Bem, todos os colegas aqui sabem que, de experiência pessoal e de tudo o que é estudos que por aí anda, da falta de profissionais, em quantidade também, não apenas em qualidade, mas em quantidade. Em Portugal, na Europa, no espaço NATO, no mundo. E, portanto, há uma competência feroz pelos recursos. Sabemos que em muitos países há também estudos sobre a rotação de profissionais. Há um tema que começa cada vez a falar-se com mais à vontade, que é o burnout. É um tema que não é específico só da cibersegurança, é genericamente os temas de informação, pela complexidade dos temas, pela velocidade alucinante de mudança, não é? Que faz com que parece que estamos sempre ignorantes, não é? Estão sempre a fazer coisas novas, dominamos bem uma plataforma, a seguir vem outra e por aí fora. Todos os incidentes que levaram a cair mitos como, por exemplo, tantos, mas o open source é mais seguro, não é? E agora os últimos anos foram férteis. Afinal, aquela promessa de que o open source é mais seguro porque estão 8 milhões de olhos a olhar, não, ninguém tem tempo para olhar para o open source, não um grupo relativamente pequeno de pessoas. Portanto, estes últimos anos, enfim, caíram uma série de mitos. Tudo isto causa stress e, portanto, é muito bem-vinda esta iniciativa. Dou os parabéns ao Centro Nacional de Cibersegurança. É uma boa utilização do dinheiro do PRR. Temos desafios também, não é? Que, como todos os PRRs, é um choque, é uma injeção, não é? Portanto, vai haver aqui as dores de subida e depois as dores de descida, não é? Mas, em todo o caso, cobre um período, portanto, segundo eu percebi, até 2026, e tem uma ambição que eu penso que é adequada, não é? Os 10 mil, não estamos aqui a discutir ainda, nem sei se sabe se são 10 mil novos, se são... Enfim, agora Deus e o diabo estarão nos detalhes, não é? Mas é de facto uma iniciativa muito oportuna. Portanto, primeira lacuna, a lacuna da quantidade. Obviamente não havia um referencial. O Centro Nacional de Cibersegurança está, até em relação a outros países, avançado. Por exemplo, quando julgo que em 2019 lançou o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, antecipou-se. Nós temos vários colegas europeus que ainda não o têm. E fez de uma forma boa, foi buscar boas práticas, não só à referencial do NIST Cybersecurity, mas também complementou as fraquezas do NIST Cybersecurity Framework, nomeadamente as que a própria framework identificava na gestão de risco. E, portanto, o referencial começa logo muito bem, com um bom capítulo sobre gestão de risco e, segundo sei, isto está a ser desenvolvido também agora num documento autónomo. Portanto, é um tema essencial. Portanto, mais outra grande falha, o que é isto de gerir o risco, é tão importante, de facto, para fornecer os critérios de discernimento, para depois podermos ir ao mercado e pensar as soluções que vamos implementar com medidas e contramedidas de cibersegurança. Isabel, e como é que tudo isto se enquadra no mundo das empresas? Como é que se podem integrar com esta questão? Bem, então, neste momento, o ponto de situação relativamente à Sea Academy, temos
toda a planificação desenvolvida e temos identificados a nível nacional as instituições de ensino que de alguma forma vão colaborar com o Centro Nacional de Cibersegurança na disseminação destas ações de formação. E este é o primeiro ponto. Portanto, não podemos ir para as organizações sem primeiro termos os parceiros que vão estar no terreno e de uma forma geograficamente bem distribuído. Portanto, nós temos instituições de ensino distribuídos de norte a sul e ilhas, portanto, e basicamente todas as instituições de ensino que já tenham experiência na área do IT vão se associar ou estão-se a associar a pouco e pouco ao Centro Nacional de Cibersegurança para, numa primeira fase, desenvolver os conteúdos e numa segunda fase fazer as ações, disseminar estas ações de formação. Só posteriormente é que poderemos ir às organizações. No entanto, nós temos um regime jurídico de segurança do ciberespaço que identifica quais é que são as organizações que de uma forma direta necessitam que os seus quadros sejam formados. Portanto, eu não acho, penso eu, e não identifico qualquer tipo de dificuldade das várias empresas que estão aqui representadas e todas as outras que estão em casa, que não identifica a dificuldade em encontrar formandos para estas ações de formação. O Gonçalo já disse, e já foi dito isto aqui hoje durante o início da tarde, que há falta de recursos humanos especializados nesta área. Portanto, vai ser o passo seguinte, vai ser identificar essas organizações e chamar os formandos a se associarem ou a virem formar-se à CIA Academy. Estas ações de formação, conforme também o Pedro estava a dizer, são ações de formação tipicamente de 35 horas ou de 70, o que vai obrigar a uma grande networking. Portanto, em teoria, as pessoas vão estar fechadas, entre aspas, durante 35 horas numa ação de formação intensiva. Portanto, quem ainda não se conhece vai se conhecer também nessas ações de formação e vai crescer junto com os seus colegas de outras instituições, de outras organizações, vai crescer junto com outros em competências em cibersegurança. Pedro, como é que vai funcionar esta distribuição da CIA Academy pelo país, de que falava agora a Isabel? Como é que isso se vai operacionalizar? Nesse contexto ainda gostava de dizer aqui outra coisa. Portanto, quando nós olhamos para uma iniciativa destas e olhamos para o Centro Nacional de Cibersegurança e alguém diz vamos capacitar as empresas todas no território nacional, mesmo Portugal sendo aquele país plantado à beira-mar que nós conhecemos, é um trabalho hercúleo. Portanto, só um conjunto de pessoas que não sentem, que não veem as coisas como obstáculos, veem como oportunidades, é que conseguiriam fazer isso, acho. E, portanto, nesse contexto temos de dar os parabéns à equipa do Centro Nacional de Cibersegurança por ter esta visão e por achar que essa visão se consegue concretizar e estão a consegui-lo desta maneira. Como é que isso está a ser pensado? Tentando mobilizar essas instituições de ensino, para já com memorandos de entendimento e depois concretizando melhor esses memorandos de entendimento. E a ideia é estas formações estarem mais ou menos identificadas, como elas estão no desenho. Claro que podem sofrer algumas alterações, mas agora é preciso preparar os conteúdos para essas formações. Os conteúdos não existem. E, portanto, se nós temos muitas formações e temos muitas empresas e temos um território nacional onde queremos chegar a todas as pessoas, não há outra maneira senão fazer isto de uma maneira distribuída, digamos assim. E também não há uma melhor ideia de fazer isto senão olhar para as instituições que já estão nos vários sítios do país e pedir a ajuda dessas instituições, que é exatamente o plano que o Centro Nacional de Cibersegurança está a seguir. Portanto, eu diria que o melhor plano para nós conseguir isto era este aqui e é ele que está a ser seguido. E, portanto, o que está a ser feito é contactar as instituições todas, os reitores, os presidentes de politécnicos, e pedir a essas pessoas para mostrarem a sua colaboração ou a sua tentativa de colaboração nesta iniciativa. E quem é que desenvolve as competências? Portanto, essas competências estão identificadas
faltam os conteúdos. Portanto, e os conteúdos serão as próprias instituições a desenvolver esses conteúdos. E a ideia, ok, portanto, isto faz parte do desenho, é claro que tem que ser conversado com as várias instituições, a ideia é que esses conteúdos sejam, pelo menos grande parte deles, sejam white label, portanto, desenvolvem-se os conteúdos, fica pronta essa formação, partilha-se no Moodle ou numa ferramenta de gestão de aprendizagem que o Centro Nacional de Cibersegurança irá gerir, e, portanto, essas formações que uma universidade ou que um politécnico desenvolve ficam eventualmente disponíveis para outras universidades e outros politécnicos também lecionarem. E, portanto, dessa maneira distribuída e colaborativa, consegue-se desenvolver toda a academia e os conteúdos de uma maneira geral, mesmo que falhe uma ou outra formação, para que todos consigam depois dar de um lado e do outro. Agora, se fôssemos olhar para isto aqui de uma maneira só centralizada, teríamos que escolher uma instituição que fizesse todas essas formações e se calhar não se conseguia da mesma, eu diria, não se conseguia da mesma maneira ou com a mesma agilidade. Gonçalo, e o que é que já se pode antecipar sobre boas práticas que imagino que estejam nestes conteúdos? O que é que podemos antecipar? Ok, o referencial tem uma arquitetura. Portanto, no topo da arquitetura, como eu referi, está a gestão de risco. E como disse, o Centro Nacional de Cibersegurança já tem bons conteúdos, portanto vai ser um dos temas importantes da formação. Logo a seguir vem o modo de combate, gestão de incidentes, gestão de problemas, portanto gestão de crises, no fundo. Não é? Há depois um conjunto vasto de competências que são organizacionais e técnicas, porque o problema é sociotécnico, o problema não é meramente técnico, isso já foi aqui falado também no evento. E resolvemos também individualizar e destacar e valorizar competências que são identificadas pela indústria como fraquezas nos especialistas, que são as soft skills. Portanto, estamos a falar da liderança, estamos a falar de pensamento crítico, etc. Não é? Sobretudo importantes, precisamente porque estamos em modo de combate. Gestão de incidentes, gestão de problemas, aí o stress é enorme, não é? E, portanto, de facto, é algo que é importante desenvolver. É um trabalho que tem de ser feito em equipe, não é? Portanto, aqui não há ramos ficaram lá nos anos 80, nós agora estamos mais no Top Gun 2, não é? E, portanto, trabalho colaborativo e toda a gente, cada um no seu player, enfim, dá o contributo. Portanto, esse aspecto é muito valorizado, o trabalho em equipe e as condições para que ele aconteça com eficiência, com eficácia e em segurança. Essencialmente, esta é a arquitetura. Eu aproveitava aqui este mote aqui para dizer qualquer coisa, e aqui reforça a importância do referencial ter sido feito antes, porque se fôssemos só nós, técnicos, a fazer um conjunto de formações da C Academy, provavelmente não saía nada de análise de risco, ou não saía nada de competências interpessoais, e assim está lá tudo. Portanto, o facto de eles terem feito permitiu-nos uma abstração maior, e, na verdade, a C Academy contém um conjunto de formações de competências interpessoais, comunicação, gestão de riscos, gestão de relações interpessoais, gestão da informação, a maneira como comunicamos. Estava aqui a ver, Pedro, há mesmo um módulo chamado Desenvolvimento Interpessoal em Cibersegurança. É um dos módulos do nível mais básico. Portanto, é exatamente isto, é esta transversalidade de competências. Que é o que é saber agir e reagir debaixo de stress e não se virarem todos uns contra os outros, basicamente. Exatamente. Portanto, isso faz parte do próprio programa. E no meio desse stress conseguir ser criativo, não é? Portanto, conseguir, no fundo, gerar várias estratégias, avaliá-las e decidir, com os riscos que isso implica, por aquela que parece melhor numa cadeia de decisão. Portanto, tudo isto é, de facto, um processo bastante colaborativo, trabalho de equipa, e tudo isso tem de ser trabalhado antes, não é na altura do stress que nós vamos miraculosamente buscar essas competências. Portanto, isso tem de ser treinado tudo, não é? E nós estamos a falar de administração pública, infraestruturas críticas, operadores essenciais, porque ainda se detecta e diagnostica uma necessidade de valorização, de apetrechamento de competências especificamente nestas áreas. A necessidade de competências nesta área é transversal, portanto não se cinge exclusivamente a estas três áreas. A missão do Centro Nacional de Cibersegurança, em primeira instância, é apoiar na capacitação destas organizações. Até porque a lei define, não é? Exatamente. Por exemplo, em relação às infraestruturas críticas, que decorre da lei, diretivas comunitárias. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, estes
estas áreas têm que ser aquelas que nós temos que, numa primeira fase, dar a especial atenção. No entanto, eu acho que o primeiro semestre deste ano foi profícuo em incidentes de cibersegurança, portanto, todos temos a noção que tanto atinge a administração pública como atinge todas as outras organizações. Portanto, a necessidade de formar é totalmente transversal. E é totalmente transversal a cada um de nós enquanto cidadãos, como a cada um de nós enquanto líderes de organizações, enquanto decisores de organizações. E, portanto, os módulos de formação têm que estar completamente adaptados a este e preparados para estas tipologias de perfis. Não ser exclusivamente técnicos, nem exclusivamente superficiais. Portanto, têm que ter um nível de profundidade adaptado ao perfil do formando, que, mais uma vez, tanto pode ser um formando acabado de sair de um curso de Engenharia Informática e que, de alguma forma, teve as competências, atingiu as competências de IT ao nível da sua licenciatura e do seu mestrado, mas agora, se pretender enverdar por uma área de cibersegurança, tem que fazer aqui, de alguma forma, um upskilling nas suas competências. E então pode fazer alguns destes módulos de formação. Ou então, até um colaborador que já está no IT da administração pública há 20 anos, a trabalhar naquele IT, num departamento de IT, não tem competências ao nível da cibersegurança e, fazendo alguns módulos de cibersegurança, vai conseguir fazer o reskilling das suas competências. Para que estas organizações, suponho eu, tenham planos de prevenção, apetrechamento técnico, planos de reação, planos Exatamente. de ação, planos de comunicação, não é? Portanto, as boas práticas aplicam-se, tanto a organizações privadas como públicas, e a comunicação é, aliás, uma das questões essenciais, não é? Não podemos descurar a comunicação. Também, mais uma vez, o primeiro semestre também foi profícuo nisso. Tivemos vários incidentes de cibersegurança e conseguimos perfeitamente analisar quais é que foram as organizações que, de alguma forma, comunicaram bem o seu incidente ou quais é que o comunicaram menos bem. E o que é que há a fazer a esse nível? Tanto ao nível da gestão da própria comunicação, da própria reputação da organização. Isso tem que ser algo que, ao nível das competências do C-Level, tem que ser sensibilizado, tem que ser formado a esse nível, porque que não é inato em nós, em teoria. Eu recordo-me, o António Gameiro Marques falava aqui há uns dias sobre, houve 8 grandes ataques em Portugal neste primeiro semestre, entidades privadas e públicas, dois deles foram entidades públicas, e a grande diferença tinha sido nas consequências. A diferença era entre as organizações que se tinham preparado e aquelas que não se tinham preparado, porque nenhuma é inexpugnável, mas depois o facto de ter ou não ter bons planos de preparação altera completamente o efeito e o impacto das consequências. No fundo, é também para isto que a vossa intervenção neste projeto pretende capacitar as organizações, é isso? Portanto, algumas destas formações são exatamente para capacitar essas instituições, essas empresas, para terem essas capacidades. Na verdade, quando acontece um incidente de cibersegurança, se não houver um plano, e se o incidente nem precisa de ser muito grave, as pessoas entram em pânico. E a decisão, nesse momento, as decisões são quase impossíveis nesse momento. Portanto, haver um plano onde a pessoa possa simplesmente ler e descansar a cabeça acerca do que é que vai fazer a seguir, é totalmente importante neste contexto. Na verdade, nós o que temos vindo a aprender ao longo do tempo é que, e aquilo que eu digo aos meus estudantes quando dou as minhas aulas, é que a internet e os sistemas de informação e toda a tecnologia e tudo o que nós fazemos no dia-a-dia é sobretudo feito com um ímpeto positivo, ou seja, são pessoas boas a fazer a internet para fazer uma coisa boa, que é um serviço bom, é tipo isto. Só que a diferença da internet e de outras coisas todas é que a internet está em todo o lado e recebe tantos inputs dos próprios sítios onde nós estamos como de outro sítio qualquer. E, portanto, de onde podem vir os ataques é muito maior, portanto, essa superfície é muito maior. E, portanto, essa também é um dos grandes problemas que nós vivemos hoje em dia. Não há dúvida nenhuma que nós já estamos imersos nisto. Não há maneira de dizer a alguém ou de alguém dizer a outra pessoa: vamos desligar a internet aqui durante 2 anos, vamos fazer tudo outra vez para ficar tudo seguro por natureza. Isto não há maneira de dizer isto.
E, portanto, essas pessoas toda a gente está a utilizar a internet, toda a gente está a utilizar as tecnologias. Se essas pessoas estão a utilizar essa internet e ela é perigosa, ou estas tecnologias elas são perigosas, uma das melhores maneiras de nós conseguirmos que isso se torne um mundo melhor é capacitar essas pessoas. Portanto, este é o objetivo para onde ele vai, é exatamente esse. Não só prevenir, não só fazer planos sobre o que é que pode acontecer, porque provavelmente vai acontecer, mas também aquilo que a Isabel estava a referir, algumas pessoas podem querer fazer esses sistemas seguros para o futuro e, portanto, há várias vertentes da academia em que não só prepara as pessoas para cometer menos erros que nos levem a incidentes de segurança, como prepara as pessoas para prevenir ou para atuar quando esses incidentes de segurança acontecem, para os comunicarem corretamente, porque nós sabemos que, no contexto da cibersegurança, quando acontece um incidente, há uma grande parte que é verdade, há uma grande parte que é misticismo, ok? Portanto, basta isto, fui atacado e, entraram-te no computador, roubaram-te as coisas todas, até coisas que lá não havia, conseguiram roubar, fecharam-te as portas todas de casa, até que elas têm uma fechadura que não era eletrónica. Portanto, estas coisas ganham um misticismo adicional quando nós não sabemos comunicar. E depois já há outra vertente, que é, nós na verdade, eu já hoje ouvi aqui dizer que o ideal era que tudo fosse já seguro, pronto para as pessoas utilizarem, e nós não precisávamos estar a falar da Sea Academy, digamos assim. Se tudo fosse seguro por defeito. Portanto, mas nós não estamos aí. E como estamos muito antes disso, eu diria, há décadas da segurança por defeito ainda, mas estamos para lá a caminhar, que é assim que o humano é, precisamos da Sea Academy. Portanto, isto é uma das coisas nos objetivos. E quais são os vossos próximos passos de cada uma das entidades aqui envolvida para avançar e construir e finalizar este projeto? Eu diria como ela agora está distribuída, os passos são iguais para todos. Portanto, todos temos de colaborar para conseguir a Sea Academy. Portanto, a Sea Academy está no ponto em que nós temos que a distribuir pelo país e fazê-la chegar às pessoas. Portanto, e os passos são todos iguais, à exceção do Centro Nacional de Cibersegurança, que terá aqui um papel mais gestão e fazer o pushing para que isso continue a acontecer. Mas também tem que participar. Portanto, todas as outras entidades participam como colaboração de criação da Sea Academy. E a vossa percepção é que é fácil conseguir essa reação e envolvimento de outras... O seu sorriso, admito que nem sempre... A minha reação sempre a isso é que não é fácil. Mas podíamos olhar para isto de duas maneiras. Não é fácil e não fazemos, ou não é fácil e vamos fazer. E, portanto, é esta a postura que o Centro Nacional de Cibersegurança até está a transmitir. Provavelmente é o único que vai permitir que isto avance. O nosso keynote speaker, o Dr. Carlos Carreiras, deu-nos aqui um contexto de Terceira Guerra Mundial, portanto, ciberguerra, de facto, o ciberespaço é um dos 5 domínios. Aliás, há uma publicação que se chama isso mesmo, The Fifth Domain. Neste momento não estamos a ver propriamente ciberguerra, que eu saiba. Enfim, também não tenho informação privilegiada em Portugal, ciberguerra, como vemos pelo menos nos filmes, não é? Ainda não chegou, sabemos que há ciberespionagem, que há cibercrime, etc. Sabemos que tem uma dimensão enorme, não vamos subestimar isso. Mas ciberguerra, como um confronto entre a NATO e outros blocos militares, ainda não estamos a ver, tirando, enfim, aqui o infeliz exemplo da Ucrânia, que já foi também falado. Mas o que é que vai ser a perspectivar esta Sea Academy em tempos conturbados? E, portanto, pelo menos aqui o Dr. Carlos Carreiras transmitiu-nos aqui um certo sentido de urgência e eu penso que o desafio é enorme, porque, de facto, mesmo em termos de segurança energética e alimentar, a invasão da Ucrânia não começou este ano. Não é? Portanto, a Crimeia foi invadida há 8 anos atrás. E o que a gente viu em 2022 é que fomos apanhados na curva, na Europa, em termos de segurança alimentar e segurança energética, o que é uma coisa muito básica. E apesar de todos os avisos internacionais visíveis ao mais alto nível de que a atitude era imprudente. Portanto, como é que isto se vai, não sei, é um desafio, eu não sei, não tenho resposta para isto, mas é um tema que eu deixava aqui, que como é que a Sea Academy se vai perspectivar, uma vez que tem um horizonte até 2026, pelo menos, e portanto, o que é que isso vai implicar, não é, na evolução do referencial de competências e de outros referenciais também,
Ou seja, será dinâmico, não é? Era isso que eu ia dizer. Vai ser muito dinâmico. O referencial é vivo. Tem que ser vivo. Aliás, uma coisa muito interessante que eu gostei muito de ver é que o referencial tem uma data, 2022. Eu acho isso fantástico e faz parte precisamente dessa atitude de humildade. Aquilo é o melhor que a gente faz nessa altura. Consegue agora. Agora, exatamente. Aliás, o próprio NIST também tem um processo de revisão anual, público, em que as opiniões são publicadas. Também o NIST Cybersecurity Framework tinha o mesmo processo. Nós podemos ir aos sites do NIST e ver o que é que as empresas, a Microsoft, a ISAC, etc., as organizações, dizem do próprio referencial. Portanto, é um processo muito dinâmico e dá a ideia, de facto, do dinamismo da nossa área. Isabel, a mesma pergunta sobre o que é que se segue para pôr de pé. Já a curto prazo, o que se segue é que as instituições de ensino que se associaram à Sea Academy comecem já a desenvolver os seus módulos de formação e, no último trimestre deste ano, possamos começar a distribuir esta formação. Mas agora, portanto, o mês de agosto não vai existir, vamos todos trabalhar nisto e vamos todos desenvolver módulos para que em outubro, novembro, tenhamos uma planificação no site do Centro Nacional de Cibersegurança com os vários módulos da Sea Academy. Os 44, podem não ser os 44, mas os 20, os 18, os 17 temos que ter. Nem que seja os do nível A e B, numa fase inicial, portanto, o nível mais básico, distribuídos de uma forma geográfica. E esta distribuição geográfica é muito importante por outro motivo ainda, que é, eu posso começar uma ação de formação em Lisboa e a seguir a ação de formação que eu quero seguinte só existe em Braga e eu vou a Braga. E depois a outra existe no Algarve, eu vou ao Algarve. E vou acumulando microcréditos, que o Pedro Inácio depois explica melhor como é que isto funciona, que o Pedro é que é especialista nesta área, vou acumulando microcréditos para, de alguma forma, potenciar a minha formação na área. Portanto, isto são os passos imediatamente seguintes. Depois, obviamente, que vai haver, existe aqui, obviamente, também a colaboração da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é quem vai fazer o alojamento de todos estes módulos de formação. Portanto, eu Isabel Batista, vou-me inscrever uma única vez na Sea Academy e, independentemente de estar a fazer o curso em Lisboa, em Santarém, no Porto ou em Braga, a minha inscrição está feita. Portanto, independentemente da instituição onde eu vá fazer. E isto consegue-se através do acordo com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que também tem um nome específico, não é, Pedro? É uma plataforma de gestão de aprendizagem, não é? Pela FCCN. É isso mesmo. Obrigada. E depois de termos estas ações de formação distribuídas no LMS da FCCN, então aí sim vamos começar a operacionalizar a academia através da identificação das organizações primárias que necessitem de capacitar os seus colaboradores. Mais uma vez, este tem que ser um processo vivo, em que as ações de formação em cibersegurança, em teoria, 4 anos, que é o período de vigência disto, é demasiado. Portanto, isto vai ter que haver processos de revisão dos próprios módulos, porque o processo é evolutivo. Pronto, e basicamente esses são os primeiros passos. Já agora explico só a questão dos microcréditos de acumulação, é isso ao longo das várias etapas. Na verdade, os ECTS, ou os microcréditos hoje em dia, são um push que a União Europeia está a fazer para que isso se torne mais utilizável, digamos assim. Todos os cursos do ensino superior já têm ECTS, portanto, todos os cursos já têm há muitos anos ECTS. Por exemplo, uma unidade curricular no ensino superior são mais ou menos 6 ECTS, 4 ECTS ou 8 ECTS, dependendo da extensão desta unidade curricular. E o que acontece no contexto do PRR, em específico, é que existe um push, uma força na direção de que todas as formações que possam ser dadas tenham um reconhecimento que seja transversal e acumulável e que se possa transpor de uma maneira uniforme em qualquer país da Europa ou dentro de um país da Europa. E, portanto, os ECTS são uma dessas medidas e, portanto, isso existe no contexto do PRR.
O que é que isso significa no contexto de uma instituição do ensino superior? Significa que até formações que são relativamente curtas possam dar esses SCTS. Isto é algo que é relativamente recente no contexto europeu e que todos nós estamos a tentar lidar com isso, porque basicamente o que existia eram cursos inteiros com os SCTS, 120 SCTS ou 60 SCTS no caso das pós-graduações, mas nunca existiam estas micro acreditações, digamos assim, com um SCTS, ou 2 SCTS, ou 3 SCTS. Portanto, isto só é possível, este SCTS só é possível se nós tivermos um determinado número de horas, se tivermos um procedimento de qualidade que diz este curso tem determinada qualidade, é dado nesta instituição, com este material, passou nos órgãos, por exemplo, científicos, exatamente como passam os outros cursos todos que são acreditados pela A3ES, por exemplo, portanto, passam nos órgãos dentro da universidade, são aprovados lá, passam no sistema de garantia da qualidade dessa instituição e a instituição pode ou não desejar dar as SCTS ou reconhecer esses SCTS com um certificado. Portanto, dizer este curso aqui foi lecionado por esta pessoa, teve este número de horas, teve esta avaliação, lecionou estas competências e teve estes SCTS. Basicamente, de uma maneira assim muito resumida. A grande vantagem que nós estamos a tentar implementar é que, mais uma vez, independentemente do módulo ser lecionado em Lisboa, em Braga ou em Porto Alegre, aquele módulo dá exatamente o mesmo microcrédito. Portanto, de alguma forma, é validado cientificamente pelo Conselho Científico da Sea Academy e todas as instituições de ensino que são parceiras acordam nesta acreditação do mesmo número de microcréditos por módulo. E Pedro, ajuda-me, Pedro e Gonçalo, eu penso que isto é de alguma forma inovador, porque não é comum haver o mesmo módulo a ser validado por tantas instituições de ensino. Para já ainda nada disto é comum. Portanto, sempre falámos em microcréditos, nada disto é comum, não é? Portanto, todos nós estamos a fazer uma caminhada nisso. Está a fazer o Centro Nacional de Cibersegurança neste contexto aqui e eu acho isto interessante. É claro que é preciso conversar isso com as universidades e as universidades têm que eventualmente estabelecer este mesmo critério, mas basicamente, numa perspectiva macro, nós já fazemos isso. Portanto, se alguém tirar um curso de Engenharia Informática na Universidade do Minho, é claro que se vier para a Universidade da Beira Interior, aqueles SCTS contam nesse curso como equivalências, dependendo das unidades curriculares que tiverem. Portanto, esta medida já existe. Não existe é para estas tão pequeninas, digamos assim. Esse é que é o aspecto verdadeiramente inovador. Nós estamos nos últimos minutos e queria pedir-vos ou uma ronda, ou enfim, aquele que quiser tomar a iniciativa. Há aqui muitas pessoas que estão com certeza interessadas ou em saber mais, ou em saber como podem participar, ou em saber como podem contribuir e até envolverem-se. O que é que lhes querem dizer de mensagem final? Bem, Participem. Uma das coisas eventualmente posso dizer é se estão interessadas em contribuir ou se estão interessadas em ter uma destas formações, procurem essa informação e façam por isso, façam por entrar na Sea Academy. Na verdade, sempre que há um incidente de cibersegurança, por exemplo, na minha universidade, e só colocando isso cá fora, alguém diz logo, havia de haver uma formação para isto. Portanto, faz uma formação, arranja uma formação. Portanto, esta necessidade é um facto. Sempre, e lembramos-nos muito mais dela, de que é necessária quando existem problemas. E, portanto, se as pessoas que estão aqui, ou se alguém que está aqui sentiu essa necessidade, ou ainda julga que vai sentir essa necessidade, eventualmente é procurarem isto no futuro próximo, porque todos os esforços estão a ser feitos para que a Sea Academy exista e que seja útil para as pessoas. Portanto, ou vão precisar, ou já precisam, ainda não sabem, adaptando aquela frase que há pouco foi aqui apresentada, alegadamente do FBI. Isabel, quer terminar com uma mensagem final? Sim, eu penso que já praticamente quase tudo já foi dito. De qualquer maneira, o lançamento oficial da Sea Academy vai acontecer no próximo dia 6, pelo Sr. Secretário de Estado, com as instituições de ensino que de alguma forma se associaram à Sea Academy. A partir desse momento, com esse memorando de entendimento à data de hoje, com 18 instituições de ensino, penso eu, que já temos o acordo. Portanto, vamos avançar então no desenho, na implementação dos módulos de formação.
todas as ajudas são poucas, portanto, todas as pessoas que se quiserem associar, associem-se. Todos os colegas que de alguma forma queiram participar também participem. Os nossos contactos, quase toda a comunidade os conhece. E posteriormente lançaremos então o calendário de formação e nessa altura estejam atentos para se inscreverem. Gonçalo, quero uma nota final ou já está tudo dito? Não, está ótimo. Ótimo. Contactar o Centro Nacional de Cibersegurança e seguir, sim. Muito bem, então, muito obrigado. Muito obrigado aos três. Obrigada. Podem ser por qualquer dos lados, não temos preferência. Bom, vamos avançar para a nossa próxima convidada. Vamos passar a palavra, ou vou passar a palavra à Ana Marques, do Portugal Digital, para nos falar sobre Smart Cities. Olá. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço o convite ao CNCS e congratulo o CNCS por este magnífico evento. Agora, no regresso ao presencial, ainda nos vamos habituando todos e a verdade é que sabe muito bem. Venho falar-vos hoje da Estratégia Nacional de Smart Cities, que em alguns pontos toca, obviamente, aqui também a cibersegurança, e já lhes darei conta. A Estratégia Nacional de Smart Cities é uma iniciativa ancorada no Plano de Ação para a Transição Digital, que tem 3 pilares. Um pilar dedicado às pessoas, empresas, a transformação digital do tecido empresarial e a digitalização do Estado. O Plano de Ação para a Transição Digital foi aprovado em março e publicado em abril de 2020 e é implementado com a coordenação da estrutura de missão Portugal Digital, mas com muitas entidades que são as entidades responsáveis pela implementação dessas medidas. A Estratégia Nacional de Smart Cities, a implementação, o desenho e a implementação da Estratégia Nacional de Smart Cities faz parte do Pilar 3, é uma iniciativa do Pilar 3 da digitalização do Estado. Para que tenham também aqui um exemplo de... não vou exaustivamente elencar as várias iniciativas, mas apenas para lhes dar nota que a Estratégia Nacional de Smart Cities toca muitas outras iniciativas do Plano de Ação para a Transição Digital. Por exemplo, as zonas livres tecnológicas, as test beds, os Digital Innovation Hubs ou mesmo os bairros digitais. Portanto, são algumas das iniciativas que naturalmente tocam a Estratégia Nacional de Smart Cities em alguns dos seus pontos. Estas são as iniciativas emblemáticas do pilar da digitalização do Estado, onde se enquadra a Estratégia Nacional de Smart Cities. A Estratégia Nacional de Smart Cities é considerada uma reforma estratégica, mereceu o apoio do instrumento da assistência técnica da DG Reform, através do qual foi selecionada uma empresa no âmbito de um concurso público que está também a trabalhar connosco na implementação dessa mesma estratégia, que é a PwC, que tem alguns parceiros também, como o CEIA, o Porto Digital e o LARCIS, que têm, no fundo, peritos também em áreas que são fundamentais desta estratégia. O professor Paulo Ferrão, a Catarina Celada, o professor Paulo Calçada, que nas várias componentes, designadamente o diagnóstico, que é uma componente muito importante da estratégia, a componente da arquitetura de referência para as Smart Cities e também a componente, enfim, das plataformas urbanas, os Digital Twins, que é uma área em que o LARCIS está também a acompanhar aqui a implementação e o desenho da estratégia. Dizer que a transformação digital e a transição climática caminham lado a lado, não é? Naturalmente, isso são possíveis atuando nas cidades. Este slide é um bocadinho maçudo, mas apenas para mencionar que, evidentemente, o porquê da estratégia se focar nas cidades e porque aqui ainda se fala, não é, de cidades inteligentes e
E a verdade é que caminhamos cada vez mais para a noção de território inteligente e territórios inteligentes, não necessariamente cidades inteligentes, e esta estratégia, ao ser nacional, visa precisamente, no fundo, aproveitar estes ganhos de escala, em vez de termos muitas estratégias municipais de smart cities, juntar, no fundo, esforços, aproveitar estes ganhos de escala, aproveitar, no fundo, também para harmonizar aqui algumas, no fundo, algumas práticas, aproveitar case studies e, sobretudo, gerar aqui também sinergias e tentar aproveitar, no fundo, no que diz respeito à interoperabilidade, também aqui diversos building blocks que existem já e desenvolver outros também aqui ao nível nacional. Recordamos que 55% da população mundial vive em cidades, sendo que na Europa 74% da população vive em cidades, portanto é de facto, obviamente, que faz todo sentido que as cidades, no fundo, sejam repensadas a este nível. A abordagem da estratégia é assente numa base holística que integra diferentes blocos do ecossistema das Smart Cities. Governança, políticas de regulamentação e normas, financiamento, as plataformas e os dados. Esta estratégia tem vindo a ser construída de uma forma da qual nos sentimos particularmente orgulhosos. Bottom-up começou com um diagnóstico que envolveu um questionário lançado aos 308 municípios, teve uma ampla participação, superior a 50%, ao nível, no fundo, da população abrangida, que nos trouxe dados muito relevantes sobre a maturidade dos municípios ao nível das Smart Cities. Continuou posteriormente com outros momentos, dos quais já lhes darei nota, de envolvimento de diferentes stakeholders, associações, os reguladores, a academia, diversas entidades, como o próprio CNCS, que depois foram identificadas como pontos focais das iniciativas resultantes da estratégia, as 23 iniciativas resultantes da estratégia, e, portanto, é uma estratégia que nos deixa particularmente satisfeitos a esse nível. É, de facto, participada e vai terminar com uma consulta pública, com o momento da colocação do documento principal em consulta pública para total participação com transparência dos cidadãos, do setor privado, da academia e quem quer que esteja interessado em contribuir para a mesma. Esta base, no fundo, holística, permite ver que há, de facto, aqui, quando se fala em Smart Cities, fala-se de muitos, no fundo, domínios, não é? É verdade que se fala de governança e uma grande dificuldade sentida ao nível dos municípios era também, no fundo, que linhas existem sobre esta matéria, quais são, no fundo, as normas, a regulamentação e as políticas existentes sobre esta matéria, quando se fala de IoT, quando se fala de melhorar, enfim, uma outra componente de contratação de inovação, enfim, de facto são muito diferentes as temáticas aqui em jogo: ambiente, mobilidade inteligente, qualidade de vida inteligente, economia inteligente. O financiamento é também uma matéria que preocupa muito os atores finais desta estratégia, os municípios, não é? A simples procura desta informação relativa ao financiamento e às fontes de financiamento torna-se muitas vezes difícil e, portanto, uma das componentes da estratégia será, no fundo, através de uma plataforma, facilitar toda esta informação, não só ao nível das fontes de financiamento, mas também da legislação existente, quer a nível nacional, quer internacional, sobre essa matéria. E depois temos a componente das plataformas nacionais, locais, não é? As plataformas urbanas, enfim. E depois recordar que, quando se fala em Smart Cities, fala-se em dados, não é? E vivemos um momento particularmente interessante, não é? Em que os dados gerados pelas cidades, particularmente pelas cidades, porque naturalmente, ao terem mais população e, portanto, também mais negócio de uma forma global, permitem também gerar mais informação que permite decisões mais, no fundo, assentes em racionalidade, não é? Uma previsão incrível através dos modelos, dos digital twins, das plataformas urbanas, coisas, de facto, bastante interessantes hoje em dia que se conseguem fazer com todos estes dados.
De facto, as parcerias, no fundo, foi outra componente que a estratégia também abordou, que era ao nível dos fornecedores e vendedores de telecomunicações, as PMEs, startups, empreendedores, academias, investidores, etc. Portanto, todas estas componentes foram tidas em conta no desenho da estratégia. Estes são os 5 princípios orientadores que nortearam o processo de concepção e implementação da estratégia, uma abordagem centrada nos cidadãos, a capitalização da base de partida, comunicação e orientação para os resultados, a promoção da inclusão e coesão numa lógica bidirecional, não apenas top-down. Portanto, de facto, aqui houve uma necessidade grande de envolver desde o início todos os interlocutores e isso, repito, houve momentos que nos deixaram particularmente satisfeitos em que estivemos em cocriação, com ferramentas digitais, através do mural e outras ferramentas, a criar com os municípios, de diversas zonas do país, com os reguladores, em que foram trazidas as preocupações, em que foram trazidas ideias, e foi de facto muito rico o processo de construção e isso também está tudo documentado na estratégia que será tornada pública e que de facto temos gosto que assim seja. E também a ação local, mas pensamento global, naturalmente. A estratégia está alinhada com todo o pensamento europeu a propósito de Smart Cities, naturalmente, o movimento Living.eu e no fundo, os estándares europeus também respeitantes a Smart Cities, portanto, está ancorada e temos vindo também a acompanhar, no fundo, juntamente com a DG Reform, também o desenvolvimento do pensamento em Smart Cities a nível europeu. Dizer que, a nível europeu, a nossa Estratégia Nacional de Smart Cities é vista como um exemplo, pela sua forma de envolvimento de todos estes atores, o processo de construção bottom-up e, de facto, tem vindo a ser já mencionada como exemplo a nível europeu, o que nos deixa particularmente satisfeitos também. Para termos uma ideia do ponto em que estamos e, no fundo, dos vários momentos relevantíssimos de envolvimento de diferentes stakeholders. Como eu referi há pouco, o questionário aos municípios começou em setembro de 2021, obtivemos 135 respostas dos 308 municípios contactados. Setembro foi um mês particularmente desafiante, estávamos em vésperas de eleições autárquicas, uma taxa de resposta de 44%, mas que corresponde a 63% da população nacional, portanto os resultados, e era um questionário amplo de mais de 100 perguntas, foram de facto muito relevantes. Posteriormente tivemos os tais focus group que eu referia, de cocriação, muito participados, com 44 entidades representadas e aqui entre reguladores, associações, etc. Depois workshops de cocriação com os municípios, em que tivemos 49 municípios a participar, também muito interessante. Os municípios preocuparam-se em trazer pessoas, apesar da dificuldade de identificar muitas vezes dentro de cada município alguém de facto com dedicação a esta matéria. Em todo o caso, preocuparam-se em trazer sempre quem conseguisse acrescentar valor e foi muito rica a discussão e a participação de todos. Posteriormente tivemos um questionário lançado ao setor privado, em que tivemos 50 empresas que nos responderam, de facto, também com contributos bastante relevantes, das mais diferentes áreas, energética, enfim, consultoras, telecomunicações, etc. Um workshop de reflexão estratégica, aqui mais com a equipa de projeto, cerca de 12 participantes tivemos, o workshop de debate sobre o plano de ação e a governança, que é uma componente também muito relevante da estratégia, uma consulta a stakeholders e neste momento encontramos ali na consulta aos pontos focais das várias iniciativas que resultaram da estratégia. Portanto, 23 iniciativas, uma das quais a cargo do CNCS enquanto ponto focal, que diz respeito, nesse caso, à alavancagem da maturidade em cibersegurança, quer a nível nacional, quer a nível regional, quer a nível local, e aí também ancorando-se na sua rede C-Network, portanto uma iniciativa com várias ações, em que naturalmente o CNCS será o ponto focal e interagirá com outras entidades, eventualmente em algum momento, como a FEFAL ou outras entidades, para de facto fazer chegar a formação em cibersegurança a todo o território
também aos municípios, mas aqui também no âmbito e alinhada com a Estratégia Nacional de Smart Cities. O momento de consulta pública que proximamente acontecerá será para nós bastante relevante e tentaremos dar nota disso, de forma a conseguirmos uma participação interessante por parte do público em geral, enfim, de entidades que ainda não tenham tido contacto com a estratégia, e posteriormente, no fundo, digamos que consideraremos concluída a estratégia com os seus 3 deliverables principais, a estratégia, o plano de ação, com metas concretas, no fundo, com indicadores concretos para que consigamos medir a implementação da estratégia de forma absolutamente transparente, e uma arquitetura de referência, que é também um dos deliverables, uma arquitetura de referência para Smart Cities, que contém, obviamente, princípios, mas também a forma como poderão ser utilizados alguns building blocks relevantes, como os da AMA, etc., que, de facto, mas ao nível, no fundo, municipal, neste caso, que de facto, nos deixam também aqui muito, muito satisfeitos. Terminaria por aqui, portanto, foi um breve overview da Estratégia Nacional de Smart Cities, agradecendo uma vez mais o convite do CNCS. Obrigado. Bom, e vamos avançar para o nosso último convidado de hoje, claro. O nosso último keynote do dia é Flavius Pleso. If you will, please come to the stage. É da Outthink, ele irá abordar o tema da Cybersecurity e Human Risk Management. Hi, welcome. Thank you very much for the promo. That looks good. Hey, it's a pleasure to be here today. It's my first time in Portugal. It's a really, really cool country. I'm really enjoying it. I'm coming from the UK, from London. When I left the UK, it was raining. Came here nice and sunny. So today we're going to talk about an approach and a solution we developed to help organizations manage the risk of data breaches caused by their employees. And this includes phishing attacks, ransomware, and this is really something organizations of any size can use. So we're going to go through a case study, a FTSE 100 organizations of 10,000 people, they've used this approach to reduce the risk. So let's get started. As soon as I can work out this button. All right, that's good. Okay. So we all know what's happening in cybersecurity today. These are the numbers, losses from cybercrime at an all-time high. And traditionally, cybersecurity has been all about technology. Technical security, access control, antivirus, firewalls, penetration testing, patch management, all of those good things. However, 90% of all breaches are caused by human behavior. And this is what we're going to talk about today. This is data from the UK regulator, the Information Commissioner's Office. On the right-hand side there, you can see the reasons for these breaches. You can see exactly how people break security. And let's start getting into this case study. We were approached by this large organization. Over 10,000 people. And when we started working with them, all of these people, they look the same, right? Users. And the approach they were taking was what we now call a traditional approach. Once a year, those people received some training, some compliance training. And I'm sure many of you in your organizations, you have your fair share of compliance training. And I'm sure that's very exciting. You click next to get to the end. So that's exactly what this organization was doing. In addition to that, they had an acceptable use policy, which everyone was emailed about, again, once a year. Here's the acceptable use policy. And every now and then, some phishing simulations, usually quarterly phishing simulations, to see how the employees respond
if that were to be a real cyber attack, right? Who would click? Who would report? So we changed that a bit. And the idea here is in your organizations, you don't have 10,000 people that are all the same and they just need a bit of training. These are unique individuals with a unique set of attitudes, perceptions of what we call cyber risk, with their own behaviors, with their own intentions to actually follow the advice or the policy you present them with, or otherwise. So we helped this organization automate getting to know each of these 10,000 people. How do they think? How do they feel about cybersecurity? How do they behave? And we turned this picture into something like this, something more scientific. We have 10,000 people. Which of our employees are more likely to click? Which of our employees are more likely to cause the next security incident? And why? All right, so these two very, very important questions when we approach people and human risk. And then the third question is, linked to the why, how can we support them better? Okay? And instead of once a year, everyone gets funny videos, an hour of training, of online training on cybersecurity. Instead of that, understanding the reasons why each of these 10,000 people is more likely to click on that next phishing email. And as you're going to see from the presentation, there are lots of different reasons. And of course, I'm sure this complexity is probably a bit scary, right? 10,000 people with different attitudes, different intentions, different psychology, different behaviors. How are you supposed to know why they're going to click, right? And it's always comforting to deal with this complexity by just reducing it to something we were comfortable with. Well, we're going to train them. We're going to train them, and it's going to be OK. But as we saw, it's not really OK. Okay? So the answer to dealing with complexity is actually automation. It's actually using data science, machine learning, and others are already doing it in marketing, knowing their customers. There's no one really manually going through your purchases on Amazon and getting to know you and understanding what you're likely to buy next. It's all automated. So the question was, can we do something like that for cybersecurity, getting to know these 10,000 employees? And here's the different approach. We have this reason, I would almost call it an excuse, once a year to go out to everyone with security awareness training. It's compliance-driven, right? Perhaps you have an ISO 27001 standard, perhaps you're using NIST or CIS 18 or a PCI DSS, or maybe under the GDPR you want to train people on data protection and information security. There's usually a reason, a compliance reason to go out and give some training to the staff. But the trick is at that point, keep it to a minimum. Don't overdo it. The idea is we're not going to be able to turn everyone in the organization into cybersecurity experts. You have people in sales, in marketing, distribution, product, right? They're not going to care as much about cybersecurity as we do. So keep it light, just enough to say, yes, we're compliant. What happens at that point is you can have an automated conversation with each of these employees. And that's what we did in this large organization. 10,000 people were being listened to and heard, presented with messages during this light training session. And then they were given the opportunity to share their thoughts. How do you feel about this? Is this even possible in your part of the business, considering the processes, the tools you have at your disposal? Would this make it too difficult for you to do your job, right? Et cetera, et cetera, et cetera. So a bit of training, a lot of listening. And I think in cybersecurity, when we try to engage with the organization and build a risk-aware security culture or raise awareness or manage human risk, I think that listening part is really missing because it's difficult, right?
a small security team, how are you supposed to listen to 5,000, 10,000, 20,000 people? So we take this compliance training opportunity, a bit of training, a lot of listening. Imagine something like Google Analytics behind the screen, tracking mouse movement, clicks, getting feedback, people sharing their thoughts, applying natural language processing, measuring sentiment, psychographic profiles, a lot. And then you get that. You get human risk intelligence. You've cut through that complexity. It's no longer 10,000 people that all look the same, the user. It's actually a bit of better understanding, right? These people are high risk. For these reasons, we need to support them better to effectively manage the risk. And so if we apply this to phishing as an exercise, same approach. Organizations usually send out phishing simulations. Good. And then off the back of that, they just train. You clicked, here's the training. But no listening in between, right? It's as if it doesn't even matter why you clicked. You clicked, here's some training, right? But people click for different reasons. As you can see on the screen there, different reasons. Perhaps some of your colleagues, they're not technical enough. The training says, don't click on bad links. Well, what's a bad link? Do you think everyone knows the difference between login.bank.com versus loginbank.com? Some of your colleagues in the organization may not know what a bad link is. And if that's the case, then let's present them with a very, very bit, a small bit of training on URLs and URL structures. Maybe all they need is a minute, and now they understand URLs. There are different tactics cyber criminals use. We call them deception techniques to get people to click on phishing simulations, on actual phishing attacks. We use those in the phishing simulations. So someone clicked, fine. Which deception technique did they fall for? Perhaps some of those colleagues have what we call a psychographic profile naive. They're more likely to be tricked by social engineering attacks. Which employees fall under that psychographic segment, right? And perhaps those employees, we should be presenting them with a bit of education on social engineering attacks. But it's ultimately about moving away from just treating everyone the same. You know, we have 10,000 people, we're gonna phish and train them, and everyone gets the same. To actually listening to your colleagues and being able to understand even the reasons behind those clicks. And being able to automate highly targeted education and support for each of your colleagues. And that's what happens. You know who clicked, you know why, and then the system or yourselves, if you're going to put something together in-house, you follow up with highly targeted training on the reason why they actually clicked. Because otherwise, the cybersecurity domain is vast and there's a lot of knowledge and there are so many different deception techniques and so many different methods cyber criminals are using. How are you supposed to train everyone on all of those methods and pass all of that knowledge on to your organizations? So here's what happens. This is one of our clients, Danske Bank. When people click, they get a landing page with a bit of advice. Hey, it was a phishing simulation. It's okay. And then just before they leave, there's a pop-up that asks them, hey, what tricked you today? What was it? And how do you feel about this? And this is where people start typing, especially when they've been surprised, perhaps a bit upset by the fact that they were caught, and now maybe they're thinking someone in the security or in the IT function know that they've clicked, and who knows what's going to happen. They're going to share that with management. So people now start typing, and they share all sorts of things. I was on my mobile phone. How am I supposed to see if a link is bad? I thought it's an email from the CEO. It looked the same as the email we got last week with the town hall, right? Various things. When people type things in, that's where natural language processing, machine learning kicks in,
and listens to and makes sense of what your colleagues are sharing, right? Enabling that listening, that listening which is so important to managing this risk. And the results, after just one cycle, right? Tiny bit of training, you don't even need more than 10, 15 minutes, right? Take that opportunity, there's a lot of listening happening, okay? The system starts getting to know these people. How do they think? How do they feel about cybersecurity? Okay? A phishing simulation, again, what happened? What tricked you? A bit more listening. And then highly targeted training to each of those 10,000 employees. And this is what happened in this 10,000 people, FTSE 100 organizations. And this is the result. Did it work? Well, 47% of their employees became less likely to click on the next phishing email, right? Massive results, massive improvement after just one cycle. Imagine what happens after a few of these cycles. Maybe it's quarterly, maybe every 6 months, right? And this was tested independently. They had 2 third-party solutions in-house testing this. So it's really third-party data. The second thing that was achieved was immediately a 46% increase in how likely people were to correctly identify a phishing email and report it to the security function. And these are really dramatic results, considering it was just a short cycle. I skipped the introduction. Apologies. I was so glad to tell you I'm here in Portugal for the first time and how cool it is. But what I should have said as well is, before Outthink, I'm now the CEO of this company. I used to be a CISO, and I was a CISO in financial services, in banking, and that's where I spend a lot of time worrying not just about technical security and processes and policies, but also the people side of cybersecurity. And this is really where all this approach is coming from. And first and foremost, like many of you, I guess, in your organizations, I had this problem. And I was taking the traditional approach, which we discussed earlier, right? This one. Once a year, everyone gets training, quarterly phishing, acceptable use policy. Please behave securely, right? So I was taking the same approach, and it just wasn't working. I remember vividly how I was in a meeting room with a colleague. We called Gartner, and we said, "Hey, Gartner, what's the best of the best in this space, right? I want to use that product." Gartner said product X. We went ahead, we used it. No difference. And maybe many of you feel the same way, and this is why I'm sharing my story, because if you're still dealing with this and you're seeing this sort of results, maybe at some point some of you are thinking, well, we can't fix it, People, the weakest link in cybersecurity, right? I've heard this. Or, well, what can you do? We're not going to fix it. Therefore, we're going to put more blockers in place. We're going to block access. We're going to try to restrict people. But times and times again, people are very creative. They will find ways around your security. They will use their devices. They will bring in shadow IT. What I've learned trying to manage security before Outthink and now with clients, I've learned that the best thing you can do is really get to know your people and really understand where do you have high-risk areas in the business, why are those colleagues more likely to cause a breach, how can you support them better, and it needs to be targeted. Otherwise, people are doing PhDs in cybersecurity, spending 7 years, 5 years learning cyber. Your colleagues in sales, in marketing, in HR, they're not going to spend 7 years learning this stuff. So if we have a chance, if there's a chance for cyber to address human risk, the best I've learned so far is this listening aspect.
listening, understanding why, automating this. You can put together a number of solutions in-house, take a different approach, but try to listen, try to understand that not 10,000 people that are all the same, the users, no, they're unique individuals. This is the case study. I see we have about 5 minutes. I'll be happy to take a few questions. So maybe if I extend it by another 2 minutes and I show you how you can apply the same logic, the same method to other behaviors. Because we know phishing is just one of the many different ways people compromise security. Maybe we're talking about poor web browsing behaviors, habits. You know, people go to dodgy websites, drive-by downloads, ransomware. You have a problem. Perhaps people use external storage devices to copy, to share data. They put an USB device in, there's a malware event on the endpoint, we have a problem. Perhaps they're oversharing, perhaps they're sharing sensitive personal data over email with external email addresses, personal email addresses. Perhaps that's another behavior you want to tackle, right? So there's about a dozen different risky behaviors that you can apply the same approach to. And this approach is along the same lines as we've discussed with phishing, right? Get some training out, you have that compliance mandate. Once a year, at least once a year. Maybe you get to do it an induction, maybe you get to do it once a year, maybe you get to do it a bit more often. But keep it light. The idea here is, I would say, it's more to listen and understand than it is to train. Right? Keep it to a minimum. Get some training out. Use that opportunity to listen to your people. When you listen, you get a bit of data. We call it subjective data. I'm not going to go into the details of explicit and implicit, but basically you get to know a bit about your people. How do they think? How do they feel about security? How do they feel about our policies? How do they feel about security in the organization? And then the next step is you have systems. You have security systems in place. Really cool systems. Email DLP, web filter, EDR, SIEM. All of these systems, they have a wealth of data on how your people are behaving. Right? And ask yourself, as security leaders of your organizations, do you know whether your employees are behaving better today than they were 6 months ago or 12 months ago? Do you have the data? Can you show a risk reduction? Can you show an improvement in behaviors? Right? If the answer is yes, congratulations. That's amazing. If the answer is maybe or no, I know where you're coming from. If we talk about Microsoft security tools like Defender, Sentinel, there's a lot of data in all of those different tables. Getting that data out is a nightmare. Putting that data together, mapping that to behaviors, to your employees, to the level of risk. Microsoft can do it, out of the box, at least, right? So not easy. There's some UEBA technologies out there that might pick up some patterns, some red flags, might generate some alerts. But if you're trying to answer that question, how are my employees behaving today versus 6 months ago versus last year? We've been running this education program, the security culture program. Can you measure and demonstrate an improvement in behaviors? Well, the solution is these security systems you have in place. I'm hoping they have APIs. If they don't have APIs, maybe you can extract some data. Do that. Get data out of those systems. Bring a data scientist on the team, maybe do a bit of machine learning, get in touch with Outthink, find other solutions that can do it, right? But make sense of that data. We live in this age of data science, AI, ML. There's a lot of good data in there. Not easy, but possible. So understand and track behaviors across the organization. And where training is not effective, when other measures are not effective, you're still seeing poor behaviors. Maybe you want to look at privileges. Maybe you want to enforce MFA. Maybe you want to have a conversation with the head of that business unit. Maybe you want to handle a policy exception. Right? There's things to be done. But take that data-driven, risk-based approach. So you now have 2 great data sources. You know how your people think, how they feel, how they behave. Amazing. A bit of automation, and you can do this. You're measuring the level of human risk in your organization.
You're understanding the risk. Why are these people more likely to cause an incident? And you're supporting them. Highly targeted, highly engaged, right? You're managing risk. This is the approach. As I promised, I'm leaving 2 minutes for questions, if anyone has any questions. I'm deeply passionate about this area of security. I didn't just travel to Portugal for the weather and the scenery and the cities and all of that. I actually came here because I'm passionate. I wanted to share this message with you. If anyone has any questions, if you want to get in touch, happy to send a lot of research your way. Happy to help you in any way I can. Please, don't get in touch to buy the Outhink product, but I would love to share some knowledge and information with you, the things that I've learned over the past 8 years, trying to work out how to address the people component in cybersecurity, okay? Happy to take any questions today or later via email. Anyone? Alguém tem perguntas? Please. I understood the question. Thank you very much. Thank you. Thank you. Well, there's 3 parts to it, right? When we say, very important, I should have clarified this, right? When we say human risk, what do we mean by it? Do we mean people are bad and risky and a liability? No. What I mean is there's an inherent risk in any organization. When you have hundreds, thousands of people accessing your systems, sharing data with third parties, doing their work, there's a risk. There's a risk that one of those colleagues, or many of them, will make a mistake, will do something that will expose, that will cause a security breach, right? So the question is, what is that level of risk? We can't hide behind the idea of, people, the weakest link, we can't fix them. Yes, we can, but we need to support them better, right? So first question, what is the level of risk in your organization today, right? And that is, well, what can it be? How do these people think? How do they feel about security, about policies, about what's their perception of security? And look, all of us here today, security people, we think cyber, the most important thing, cyber, really cool, got it, all over it, right? But someone in finance, someone in HR, how do they feel about it? Do they care? Do you think they care? Do they have the intention to comply with the acceptable use policy? I don't know. Let's ask them. Let's listen to them. So that's the first part, right? What's their view of cyber risk? Real or something IT will deal with anyway? Doesn't matter what I do. I'm just going to do my work here. It's fine. Right? What are their attitudes towards security, their risk perceptions, their intentions? That's one thing. The second thing is, how do they behave? Phishing is one behavior, but then secure web browsing, events, activities on the endpoint, sharing data, email, DLP, right? All of these behaviors. How are they behaving? Well, not very well. They're doing a lot of this, a lot of that. So they don't have the right perception of cyber risk. They don't really care about the acceptable use policy. They're not really engaged with any messages coming from security. They're not behaving well. And the third point is they have privileged access. They have access to some of our critical systems, some of your crown jewels, some of your sensitive data. Not great, is it? Risky, right? They don't have the right attitudes, the right perception of cyber risk. They're not behaving securely, and they have elevated privileges. Oof, scary. So what happens if someone sends them an email? Most likely, they're going to click. Whoever sent them the email might get access to those critical systems. It's not great. So these 3 data sets, how do they think and feel? How do they behave? What's the level of access? Bundled together. Now, you can apply your own weightings and your own rules to how you want to calculate the human risk. We now think we've applied ours, but there's different weightings. I can take the rest of it offline, but that's pretty much it. How do they think? How do they behave? What's the level of access? Thank you. I'm over time. There's another question here. I'll take that one and then get off the stage because I'm the only thing between you and dinner and family. Hello. There's still more. Is there? Summary. The summary. I'll allow it. But anyway, I have a question. I have a question to you, Flavius. Thank you for your presentation.
when I was listening to you and based on your explanation to the previous question, I got a feeling that this system is really on the edge of intrusion. Good point. Because you're basically profiling each user of the enterprise or the community. How do users react? What is the reaction of, for instance, unions? I know that it's a question. It's a good one. A question out of, you know, No, it's important. You have to be concerned about it, Of course, because you may have very strong reactions from within Yeah. the community Yeah. when you are aiming for something that is good for the community. Yeah, you're right. Okay. Very, very good point. Thank you very much. It wasn't an issue when we started, but it was before the GDPR. It was 6 years ago, actually, and it wasn't an issue. But then it started. It's an issue now, right? And now we have clients across Europe, including Germany, workers' unions, and privacy all-time high, right? And whenever we speak with a new client, invariably someone from legal or privacy or data protection, they put a hand up, they ask that question, right? The very short answer is we've never lost an opportunity because of that issue. Eventually, it's always been addressed, and now we have banks in Europe, in Germany, in Denmark, Danske Bank, right? And that's fine. How do we make it okay? How is that fine? Well, there's a number of mechanisms that you can use. And you mentioned profiling. Well, profiling is an issue if off the back of that profiling, we're taking actions that are causing an impact to rights and freedoms of individuals, right? If we're causing an impact. But what is the impact in this approach? I would say it's actually positive. If you know those people and you're just giving them highly targeted advice and guidance, maybe they don't have to spend an hour on the annual security awareness training anymore, right? Maybe every quarter or every month they get 30 seconds, they get a minute. Maybe there's something positive there. What else? Well, when I've seen this direct-hand experience, you've seen it as well, right? When someone makes a mistake and there's a breach in the organization, it's not pretty. Management is going to ask questions. They might get a letter from HR. The colleagues eventually will work out who was it. It doesn't feel good. So if this approach is helping reduce the risk of someone making a mistake and who knows, in some cases, losing their job or certainly not having a great day in the office, then perhaps this is also positive. So again, what's the impact to rights and freedoms of individuals? Not much. It's actually on the positive side. We would never say, hey, high risk, get rid of them, fire them, high risk. No. They're not high risk because they're bad. Many times, people are high risk because of us, of security people, right? The way we've written those policies, the tools, the processes we make available in the business, right? It's just impossible. How am I supposed to do my job and do it securely when you're telling me to classify and encrypt using WinZip? It's going to take me forever. How am I going to suppose that? How am I going to share that encrypted attachment externally? How is the client going to be able to get the file out of WinZip with a password via a different communication channel? Oh my God, I can't do it, right? So they might be high risk. There might be an issue there for us to solve, right? And then if we solve those issues, if we engineer processes and we give people the right tools and the right guidance, I think people might feel better about security after all. And the last point I'll make is you can tokenize. If you don't want to know, if you don't want to link anything to names, to people, tokenize. Names will be replaced with numbers. And you'll just get trends across the organization, you'll get issues across the organization, but not names, and there's never going to be an attribution to a person. And there's other answers as well, but I'll stop here in the interest of time. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you, Flavius. Bom, está na hora de eu chamar a Rosa
para avançarmos para as reflexões finais deste primeiro dia. Correu bem na sala de hoje, Rosa? Correu. Aprendi imensa coisa, o que é sempre um bom balanço. Aqui na sala 1 também correu muito bem, aqui nesta terra onde estamos, Cascais, que faz hoje, ficámos a saber, 658 anos desde que foi fundada e já então era inteligente, segundo disse aqui o Presidente da Câmara, era inteligente, mas numa altura em que não havia os riscos que existem hoje, até porque, por maior que seja a inovação tecnológica, o mal está sempre à espreita. Estou a citá-lo. Um homem pode bastar para paralisar uma empresa, uma organização ou um país. Temos de estar, portanto, preparados para ataques, para intrusos, para a adulteração ou manipulação até ao nível geopolítico das soberanias, das moedas, porque há uma cada vez maior complexidade tecnológica, porque há mais ameaças, mais necessidades de formação, de literacia, de competências. Aliás, foi aqui hoje, julgo que hoje, criado um novo conceito, chamado vulnerabilidade societal, e foi definido entre duas curvas, vê-se logo que é engenheiro, foi definido entre duas curvas, e a cibersegurança existe para corrigir essa vulnerabilidade societal, ou, por um lado, regulamentando, ou, pelo outro, desenvolvendo competências. Foi feito também um pedido de temos de nos deixar de focar nos bons e nos maus usos, porque já sabemos isso. Já sabemos isso. Temos é de dar importância e de nos dedicarmos à prevenção, à mitigação dos impactos negativos. E temos também de nos dedicar a combater a desinformação e a disseminação de notícias falsas. É um combate que nunca está garantido. Dificilmente estará, aliás, esse combate começa nas redações de jornalistas, na aplicação das chamadas regras canónicas, ou como aqui foram chamadas, de verificação de factos. Verificação, verificação, verificação. Mas não é só nas redações. Reparem, nós mudamos o conceito do que é uma pessoa informada. Hoje, uma pessoa informada não é necessariamente uma pessoa que lê jornais. É uma pessoa que tem acesso a muita informação, tipicamente a informação que está à procura, não necessariamente jornalismo. E então a desinformação é, neste sentido, um subproduto natural deste processo. E, entretanto, neste mundo que mudou tanto, teremos, porque precisamos delas, novas práticas, novos enquadramentos, até novas instituições para lidar com aquilo que ainda não sabemos muito bem como lidar. Mas também temos e teremos a tecnologia. E a tecnologia não se coloca na posição de dizer que uma notícia é verdadeira ou que ela é falsa. O que ela nos dá é uma ferramenta para podermos analisá-la. Já agora, a informação deve ser considerada verdadeira até prova em contrário ou deve ser considerada falsa até prova em contrário? É uma boa pergunta. Mas não é uma pergunta para uma agenda de políticos, nem para uma agenda de empresários que têm todos demasiada pressa para as necessidades quase geracionais que temos pela frente. É, por isso, uma questão para a sociedade. E nesta sociedade, hoje, as pessoas não querem propriamente saber como é que funcionam os algoritmos, querem usá-los. E é por isso também que é preciso, claro, a regulamentação nas escolas, legisladores, nacional, supranacional, organizacional, porque há dois tipos de empresas no mundo. Aquelas que já foram atacadas e aquelas que não sabem que já foram atacadas. Esta citação, atribuída ao FBI, que foi aqui apresentada, foi não só para consciencializar, mas também para propor e adotar boas práticas. Algumas, assim, de rajada. Se eu não conhecer os meus ativos, não sei que vulnerabilidades tenho, nem que decisões tomar. É preciso monitorizar a segurança ciberfísica, ter um plano de recuperação de desastres para ciberataques, ter uma divisão clara entre os papéis de CEOs e dos operacionais, mas essa divisão não impedir, pelo contrário, facilitar o trabalho conjunto. O controle do acesso e a arquitetura de redes, auditabilidade, não me enganei, e procedimentos das infraestruturas. E já agora, formação. Que, por exemplo, na Siemens, o caso foi aqui apresentado, é obrigatório para todos os colaboradores. Siemens que recomenda
Arquiteturas Zero Trust, portanto, confiança zero, porque acredita que isso será a norma, como o Digital Twins, como as simulações. Bom, aqui, Rosa, na sala 1, nós falámos depois da Sea Academy, um programa de formação avançada, que durará até 2026, com referencial em cibersegurança e com planificação, num trabalho que está a ser desenvolvido em conjunto entre o Centro Nacional de Cibersegurança, Inova Inesc e a Universidade da Beira Interior. Ele visa formar pessoas em cibersegurança em contexto laboral, na administração pública, nas infraestruturas críticas e nos operadores essenciais. E dirige-se a diferentes perfis e níveis de especialização. Aliás, há 17 cursos diferentes, com níveis diferentes de desenvolvimento, até porque faltam profissionais. Faltam em Portugal, sabemos todos, falta na Europa, falta no mundo, profissionais de cibersegurança, até também porque há outros constrangimentos, como, por exemplo, o burnout, que aqui foi apresentado e que decorre da complexidade tecnológica imparável e de tantas vezes o que era dado como o melhor ou a melhor prática, afinal falhar, e então é preciso rever as preferências e alterar tudo. Simplificando, participem na Sea Academy. E já agora, aprendamos a viver bem e melhor em cidades inteligentes, em Smart Cities. E Smart Cities já não é bem uma buzzword ou duas. É um trabalho, é um projeto que está em curso. Está em curso numa base que aqui vimos apresentada, uma base holística que integra diferentes blocos do ecossistema, a governança, a política, a regulamentação, as normas, o financiamento, recordando que quando se fala em Smart City, fala-se em dados. A estratégia, que aqui foi apresentada, foi definida com princípios orientadores, já envolveu momentos colaborativos com diversos stakeholders e está agora para consulta pública e na fase de entregas finais do projeto de Estratégia Nacional, Plano de Ação e Arquitetura de Referência. E agora terminamos a falar de riscos. Da gestão de riscos humanos em cibersegurança e de como abordá-los. Foi uma proposta diferente e a proposta passava por mais treine, simule e, sobretudo, ouça os colaboradores e depois fale com eles e depois responda, identifique, peça avaliação, envolva-os. O modelo que aqui foi apresentado levantou algumas perguntas, nomeadamente se não era demasiado intrusivo pela monitorização que era feito aos trabalhadores e foram dadas possibilidades de evitar ou contornar essa intrusão, como, por exemplo, a anonimização daqueles que são monitorizados. Mas funciona, segundo um teste que aqui foi apresentado, em grande parte, sim, funciona e funcionou com a redução de casos de phishing, num caso concreto. O phishing é só um exemplo. E é um exemplo importante porque é preciso reduzir os comportamentos de risco, porque reduzi-los não torna nada infalível, mas reduz substancialmente as probabilidades de um incidente, ou de um acidente, ou de um desastre. Porque o fator humano é o elo mais fraco em cibersegurança e porque quem quer entrar é sempre muito criativo. E, portanto, aqui foi recomendado, é preciso medir, compreender e gerir os riscos humanos. E é assim que saímos daqui, da sala 1, ao final desta primeira tarde, com mais respostas, provavelmente com mais perguntas, com mais vontade de voltar amanhã, espero eu, mas se calhar com uma máxima um bocadinho adulterada. Saímos daqui e ouvimos falar tanto em apostar na prevenção, que adaptando a máxima famosa, atribuída a Júlio César, do vim, vi e venci, sugiro que troquemos e que passemos para vim, vi e preveni. E foi isto, na sala 1. Como foi na sala 2? Eu tenho que fazer uma nota pessoal primeiro, até porque é um gosto pessoal ouvir o Pedro. Eu não tenho esta capacidade. Ele, para além de ser um extraordinário jornalista, é um extraordinário cronista, tem o dom da palavra. Eu sou apenas uma mera jornalista que gosta muito de ouvir, de escutar e também de fazer perguntas, por isso vou limitar-me à minha insignificância, e é com toda a humildade que digo isso, e fazer uma espécie de síntese televisiva daquilo que aconteceu na sala 2, ou seja, é uma síntese bastante mais curta e bastante
mais factual daquilo que aconteceu ao longo deste primeiro dia de CIDES. Começámos a tarde, no fundo, a tentar descomplicar algo que é bastante complexo, o regime jurídico da segurança do ciberespaço, que veio transpor uma diretiva europeia do Parlamento e também do Conselho Europeu e que pretende elevar o nível de segurança das redes e dos sistemas de informação em toda a União Europeia. Esta regulamentação foi considerada pelos nossos oradores, no fundo, um importante passo para a cibersegurança em Portugal, uma vez que esta é uma área de interesse de todos os cidadãos e atores públicos ou privados. Há quem tenha dito mesmo, durante a discussão, que no fundo foi a cereja no topo do bolo, e esta é uma expressão que eu confesso que nunca imaginei que se pudesse ser aplicada a um regime jurídico. No entanto, a Inês Castro Ruivo, da PLMJ, alertou para o facto desta diretiva já estar completamente desatualizada e lembrou que neste momento já há uma segunda diretiva neste momento em discussão em Bruxelas. A advogada considerou ainda que a diretiva em vigor está mais direcionada para uma estratégia sobretudo nacional e que neste momento faz sentido sobretudo uma lógica coletiva ao nível da União Europeia. Ora, este debate em torno da prevenção na cibersegurança já era, obviamente, muito importante e fundamental, ganhou maior relevância e também mais atenção mediática neste ano de 2022, em que várias empresas e instituições foram alvos de ataque. Nunca o assunto tinha tido tanta atenção. É neste contexto que o Centro Nacional de Cibersegurança assumiu um papel de especial relevo e importância e, nesse aspecto, é reconhecido por todos os oradores que estiveram presentes ao longo da tarde na Sala 2, que salientaram a relevância da cooperação permanente entre as organizações e o Centro Nacional de Segurança. A palavra-chave desta primeira discussão acabou por ser cooperação face a um inimigo comum que é o cibercrime. O Luís Moraes da Galp lembrou, por exemplo, que o cibercrime poderia tornar-se a terceira maior economia do mundo, só atrás das economias dos Estados Unidos e da China. No segundo debate que tivemos esta tarde, discutimos uma abordagem à cibersegurança baseada no risco. Este painel partilhou com a audiência experiências, mas também recomendações para o estabelecimento de metodologias de gestão de risco, alinhadas com objetivos de cada empresa ou instituição, e risco também foi a palavra-chave desta segunda sessão. Discutimos ainda a importância do Guia para a Gestão de Risco, promovido pelo Centro Nacional de Cibersegurança e, para quem quiser participar, está em consulta pública até ao próximo dia 14. Podem ir à página, ao site do Centro Nacional de Cibersegurança e fazer as devidas sugestões, sendo que a implementação que está em discussão, a implementação da metodologia do centro, não é obrigatória, mas pode ser, no fundo, uma poderosa aliada no futuro. Os oradores concordaram que o investimento na cibersegurança é, sobretudo, uma aposta na competitividade, até porque, por exemplo, um ataque acarreta prejuízos e danos reputacionais incalculáveis. Ou seja, é imperioso apostar na prevenção, que é também o mote desta edição da CIDES. Eu percebi o truque, baixaste as expectativas para depois ganhar. Não foi. Antes de irmos embora, quero convidar-vos para responder a um questionário que vão receber por e-mail sobre este primeiro dia. E nós? Agradecemos. É a altura final. Agradecemos a todos os parceiros, oradores, a todos aqueles que estiveram connosco ao longo deste arranque e prometemos voltar amanhã, bem cedo, às 9h30 da manhã. Já cá estaremos para o segundo dia desta conferência. Até amanhã. Até amanhã.